Fala galera, tudo bem com vocês? Eu sou o QB, esse aqui é mais um vídeo do canal. No vídeo de hoje eu vim falar da segunda temporada de Classe dos Heróis Fracos. E que série, meus amigos, eu já tava tentando encontrar essa série há alguns anos atrás, quando eu vi algumas cenas dela nas redes sociais, e a Netflix conseguiu fazer uma proeza inacreditavelmente maravilhosa, trazendo elas pra gente. A primeira temporada foi boa, a segunda temporada gigantesca, incrível, e eu quero mais, mesmo que parecendo que tenha um final muito conclusivo. E sem muitas delongas, eu vou começar já a falar dessa série, que ela começou com um sarrafo, né, na primeira temporada, e a segunda temporada ela aumentou esse sarrafo e ela sustentou esse sarrafo, porque a forma como os contextos, né, as novas tramas foram aparecendo, trouxeram uma carga muito mais interessante do que a primeira foi. E é o que a gente sempre espera, né, que cada temporada vai melhorando, e aqui a série ela consegue, mesmo com 8 episódios, que é tanto inacreditável, mas ela conseguiu isso e foi majestosa na sua condução. E eu costumo falar que a série ela explorou, né, ela expandiu esse universo, né, de uma forma tanto equilibrada. Eu não falo que tudo, né, das coisas certas foi equilibrada, mas pelo menos boa parte dela, pela dinâmica como foi apresentada pra gente, funcionou super bem. E aqui a gente tem uma questão do ciclo, né, de essa repetição de um ciclo que estava na primeira temporada, de todas aquelas questões, e aqui na segunda temporada a gente tem esse mesmo ciclo, mas com uma abordagem um pouco mais diferente, o que realmente a série, essa temporada, ela se favorece muito nesse quesito. Poderia dar muito ruim, né, porque a gente entende que a questão dos problemas, né, que ficou lá, foram mal resolvidos, e ele mudando, ele só trouxe esse problema para cá, mas não, o problema de cá já existia também. Então parece uma repetição de ciclo, mas não é, parece que há um problema diferente, mas é o mesmo problema com contextos e personagens diferentes. E a série ela foi muito bem nesse quesito, não deixou muito a desejar no que ela se propôs, e trouxe algo muito interessante, porque apesar de a gente ter o mesmo contexto, os personagens eles foram gigantesco. Toda a adição dos personagens aqui foram maravilhosas. Esses personagens conseguiram conduzir, trazer mais camadas, mais dramaticidade a todas as coisas, foi muito incrível. E dentre esses personagens, eu devo dizer a vocês que o Baku, pra mim, foi o que mais me surpreendeu. Não só o antagonista, mas também ele me surpreendeu muito em muitos quesitos, porque foi um personagem que chega sendo um alívio cômico, já chega já com tudo, e depois ele vai entrando em camadas próprias, pessoais, que você fica assim, meu Deus, que personagem maravilhoso, porque ele não poderia funcionar como nada, mas ele foi o alicerce da temporada, ele foi o grande cara da temporada. Além do protagonista, ele foi o grande cara. Se a gente for pensar bem, o Baku tá nesse meio termo entre protagonista e personagem secundário à parte, mas é porque a série quis trabalhar assim. A série não quis trabalhar o nosso protagonista de fato como sendo o grande personagem dessa história. Ele queria trazer todos os outros personagens com o mesmo destaque do protagonista, e funcionou super bem, porque Baku foi incrível. Faltam muitas palavras para definir o que foi o Baku nessa temporada, porque ao longo da temporada a gente vê esse personagem crescendo. Apesar de ele ser um dos mais velhos, relativamente falando, foi algo muito demais. Você vê o choro da alegria, da tristeza, sabe? Esse personagem conseguir transitar tão rápido e ser ainda aquela pessoa que assim, vamos fazer e pronto. Cara, os embates que ele tem com o Baekje, meus amigos, digno de cinema, particularmente falando. E eu devo dizer a vocês que eu tô um pouco intrigado com a questão dele com a camisa. Pra mim, me espanta muito ter aquela camisa preta com umas palavras que tá em português, latino-americano, sabe? Eu não sei se ele tem alguma ligação, mas se ele tiver, me fale aqui, porque eu não
tô maluco quanto esse quesito. Ou ele ama muito, ou foi alguma jogada dos roteiristas, produtores, para trazer alguma clareza, alguma conexão com, né, nosso universo aqui. E agora eu tenho que falar do Baekhyun. Gente, eu devo dizer que ele foi um antagonista, mas não muito antagonista quanto o Seok-jin, que eu vou falar um pouco depois. Porque aqui eu percebo que o Baekhyun, ele é um antagonista mais como uma contraparte do nosso protagonista, porque se a gente olhar bem, o nosso protagonista, se não tivesse amigo ninguém e tal, ele seria o Baekhyun. Ele já estava meio que se transitando para essa coisa, mas como ele teve uma construção de amizades inesperadas, ele não vai chegar a esse caminho, o que foi maravilhoso, porque eu vejo mais um elo, uma conexão entre os dois, ainda mais a questão da matemática, sabe? Você teve um protagonista, vilão, sabe? Tendo só uma diferença de idade, mas ao mesmo tempo de resto é quase a mesma pessoa, mas com outras coisas a mais à parte, que acaba que o protagonista tendo mais vantagem do que o nosso próprio antagonista. Apesar de tudo isso, esse personagem aí teve muitas camadas, né? Trabalhar essa questão da solidão, do quanto ele queria ter o amigo dele a todo custo ao lado dele e fazer de tudo para, sabe, acuar aquela pessoa a ficar com ele, porque dentre todas as pessoas, a única pessoa que ele não tinha a amizade, que não era de interesse, era a do Baku. E ele queria trazer de alguma forma para lá, para manter pelo menos um pouco de amizade. Dentre tantas outras pessoas, ele é o único que conseguiria falar com o Baku, que entende o Baekhyun é o único que entende o Baku, e o Baku é o único que entende o Baekhyun, mesmo o Baekhyun não precisando fazer as coisas que ele faz. Mas aí você vê essa dinâmica, essa relação desde a infância, o quanto que o nosso Baekhyun fez o que fez só por uma questão de poder e nada mais. Aqui foi muito interessante você ver que esses dois personagens, eles conduzem a trama, eles levam a trama para onde ela chega, e aqui você vê só o protagonista como um juiz de paz para tudo isso, né? Só que você o vencedor dessa coisa toda, desse bagulho todo. E continuando, eu tenho que falar também de outros dois personagens que eu gostei muito, que foi o Juntae, que pra mim ele é uma âncora, ele é o coração da equipe, sabe? Ele é o que mantém a equipe relativamente unida, mantém a paz, mantém a segurança, porque você vê os outros personagens já, né, todo papapá, aí você vê, não, ele é calmaria, ele assim, todo mundo olha para ele assim, tá bom, vamos acalmar, vamos, né, fazer as coisas aqui, porque a gente precisa preparar ele aqui, sabe? Eu gosto muito, porque ele é uma âncora para o nosso protagonista. Eu me lembrei muito de Teen Wolf nessa questão de você ser sua própria âncora, mas ao mesmo tempo o nosso protagonista via um coração ali, sabe? Além dele batendo, então tipo, eu preciso cuidar dele, né? Bruto, cara, e ao mesmo tempo carinhoso, mas cuidando desse nosso âncora. O Juntae é fofinho. Queria guardar ele no pote, mas não gostei muito da forma como bateram nele. Então eu queria só guardar ele no potezinho, ficar seguro, sabe? É isso. E a gente tem agora o Gotaki. O Gotaki pra mim foi uma versão da escola do Suho, porque Suho e ele praticamente irmãos gêmeos, relativamente. Não são tão parecidos quanto se parecem, tá? Mas parece gêmeos, porque a mesma forma, sabe? Agem da mesma forma, tava tudo certo. E eu gostei muito porque, além do outro, eles são impossíveis, práticos e sem piação. Eu costumo falar que o Baku é o segundo líder, o nosso Juntae é o coração e organizador, e o nosso Gotaki é o ação, sabe? Tá sempre ponto para ali, se precisar dele, tá ali, vamos para ação, vamos resolver, e eles resolvem. E é incrível. E o que é mais incrível para mim, sabe o que é? Essa amizade deles, como eles se conectam, como eles ficam muito ligados juntos. Gente, é tão maravilhoso a gente poder ver isso, sabe? Você vê como eles se comunicam sem precisar falar muito, sabe? As coisas acontecem, tá? Não parece que tem uma dualidade, mas não tem. Eles estão ali, ó, falando, ó. Eu não preciso falar agora, mas se você precisar de tempo, mas não.
todos ali, um ajudando o outro, um se protegendo o outro, sabe? Foi muito bonito. E a cena mais bonita deles todos juntos é quando eles estão voltando, né? Depois daquela grande luta e cada um no um apoio no outro, sabe? Sabendo que aquela relação ali é um para sempre deles, sabe? Isso aqui foi me destruiu, foi a coisa mais bonita, né? Essa coisa da tragédia, do cômico, do trágico, do drama, a série conseguiu trabalhar muito bem nessa parte, parece que ela foi uma concretização de tudo isso, foi muito lindo. Mas além de tudo isso, a série trabalhou muito a questão do poder, o quanto que por muitas vezes certos personagens tinham poder do qual eles não precisavam deles. Era uma questão de poder só para ter alguém, sabe? É como se a relação de jovens tivesse alguém, algum valentão para ter aquela coisa, seus acontecimentos, sendo que não é bem assim. Aqui também a gente tem a questão do tráfico também nos jogos de azar, tem a questão, né, das influências, do quanto você, sabe, ter que mostrar um poder, mostrar que você é o melhor, sendo que você não é, sabe, essa questão de um fraco atingindo outro fraco para se sentir forte, é mais ou menos isso, essa questão de poder. Não é uma coisa assim, ah não, ele é maior, mais forte, não. É, ele naquela hierarquia, ele é o mais fraco, então ele tem que atingir outros mais fracos. Então, é por isso que a gente tem essa questão de classe dos heróis fracos, né, e tal. É mais ou menos por esses caminhos que a série deixa muito claro. E também a gente tem a questão da hierarquia, como já havia falado, que cada negócio, né, tem uma hierarquia, e as escolas parece também que tem uma hierarquia, né? Você tem o BakeG, que tem uma escola um pouco mais alta, e você tem os outros personagens, demais personagens numa escola mais relativamente mais fracas, e é por isso que é a classe dos heróis fracos, porque eles são considerados para esses aqui fracos, sendo que não são. E também a gente também trabalha outros pontos, né, da questão de que todos esses personagens, eles estavam tentando sobreviver. Eles não queriam ser heróis. Eles não são heróis. Eles estão tentando sobreviver à sua maneira. Eles não estavam tentando, não. Eu só quero viver, só quero fazer minhas coisas tranquilas, sem peso. Mas se for preciso para ter um herói, se for para ser um herói, a gente vai ser. Então, eles não são heróis. Eles se tornaram heróis por toda a abrangência da história. Eles não queriam, mas se precisaram e teve que ser assim, foi assim. E eles se tornaram os heróis, classe dos heróis fracos. Por isso. Até porque se existisse de fato uma polícia, os nossos personagens não precisariam tomar certas ações enérgicas para poder, né, concluir as coisas, fazer as coisas terem uma conclusão, porque é um absurdo a parte, parece que não existe nada. A polícia precisa de não sei o que para tomar uma atitude, não que, né, realmente não precisasse, mas pelo menos dá uma atenção, sabe? Eu acho que não era o mínimo, mas você vê que a polícia era muito conivente com tudo que acontecia e estava tudo certo. No entanto, que não estava atingindo alguém mais maior, qualquer um abaixo, tanto faz, tanto fez. E aqui a gente tem a escola. Eu achei ela muito omissa. Me lembrou muito a série A Lição, né? O The Glory, como você pode chamar aqui. Trabalhou muito essa questão da escola ser omissa e fazer pouco caso, sabe? Tanto faz, tanto fez. Eu só quero o dinheiro que vem. E aqui eles estão seguros. Se acontece alguma coisa aqui, não é problema meu, né? Mesmo que a questão de tá na farda e tá nas proximidades, ainda assim uma coisa à parte, mas enfim, eles quiseram ser assim. E a coisa também é dos pais. A questão do pai do Baku, a gente deixa lá, deixa o pai do Baku lá, que ele foi foco é ruim mesmo. E a gente tem a mãe do nosso protagonista, que eu falo a vocês que eu entendo algumas questões dela, mas você vê que ela meio que não se preocupa tanto com ele, porque ele não dá trabalho, isso, aquilo, outro. Aí como começou a dar um trabalho, ela começou a olhar para a criança. Então, tipo, se antes você já não estava olhando para ele, tipo, deixando seu trabalho consumir você ao invés de cuidar dele, então aqui já temos um problema. Apesar de ele não ter dado trabalho, ele é o que mais sofre. Entendeu? Os filhos que não dão trabalho é os que mais sofrem psicologicamente. A gente teve a questão da terapia sendo trabalhada, mas poderia ser trabalhado um pouco maior na questão do desenrolar da trama, mas pelo decorrer não precisou tanto, mas eu achei que era importante,
tem uma fala, tem uma terapia a mais para poder, pelo menos, conhecer um pouco os personagens. Mesmo que a série ele fala que ele não precisa falar, porque ele age ao invés de falar. Então, mas acho que algumas falas poderiam, sabe, ficar faladas, o que tornaria tudo tão mais interessante do que já é. E agora eu vou me dedicar a falar totalmente dele, do nosso protagonista. Gente, esse protagonista é o protagonista que toda a produção precisa, porque ele é estratégico, ele é pragmático, ele faz assim, faz assado, ele cria as vantagens que ele sabe que vai funcionar e ainda ela faz uma leitura perfeita de todas as pessoas, do pai do Baku, do pai Kiji, de todos os outros. Gente, que lindeza de protagonista, sabe? É isso que a gente precisa, de um protagonismo assim. Não uma coisa, sabe, uma cena, questão moral, não. Se precisar fazer feito, vai fazer. Acabou, não tem essa. Não tem por que ficar desenrolando, não. Se é pra agir, vamos agir. E aqui é o protagonista, faz e acontece. E é o que é mais incrível na história toda. O mais interessante é o quanto é que ele sabia que em uma determinada cena ele não ia conseguir aquela conta. E ele foi lá mesmo assim. Porque ele sabia que, né, a vantagem que ele estava criando precisava daquele acontecimento, precisava daquela demora dele, e tudo aconteceu de uma forma muito incrível. E o mais interessante para mim foi que olhar esse protagonista nessa nova temporada, e como tudo à parte, ele meio que simbolizou uma esperança, né? Ele era aquela esperança, então ele precisava agir para representar um novo começo, e aconteceu, foi muito incrível. E um outro ponto muito legal que eu gostei da série trabalhar foi a questão da solidão, porque a solidão não é uma questão de angústia, culpa, dentre todos os outros sentimentos, porque ele se sentia culpado por tudo que aconteceu com o Sorro, mesmo que não sendo culpa dele, mas a autossuficiência de não poder ter enxergado, não poder ter uma atitude mais enérgica com todos os seus melhores amigos e fazer as coisas chegarem onde chegaram, foi o que mais quebrou esse personagem. Porque, ó, como eu ia falar pra vocês, esse personagem, apesar de simbolizar a esperança, ele era o que mais precisava de apoio e segurança, e ele era a sua própria segurança, porque apesar da mãe, da terapeuta, ele é o único que poderia fazer isso. E as amizades, ela meio que dá uma chance a mais de ele ser alguém melhor, e ele se torna esse alguém melhor. Com tudo isso, né, desse protagonista, eu costumo chamar esse protagonista de o aprendiz de John Wick, porque o que ele faz com a caneta é algo mágico. E eu acho que ele se inspirou no próprio John Wick para fazer as coisas que ele faz, porque apesar das lutas serem, né, tanto assim, mas a forma como ele faz com a faca, com a caneta, é primoroso. É um aprendiz de luxo. E aqui a gente vai se caminhando para os momentos finais, onde a gente vê a concretização de um plano muito bem arquitetado, né? Aquela margem de erro que é para um, mas não era para outro, e conseguiu ter algo muito satisfatório, que eu vou dizer, viu? Aquele soco foi de lavar a alma. E olhe, eu gostei muito desse final, né? O Sorro acordou e, cara, você vê o quarteto correndo até o Sorro, o nosso protagonista, o Sorro, conversando da forma deles, e, sabe, me fez chorar. Eu já chorei muito nessa temporada, e aqui foi só lavagem mesmo, sabe? Eu chorei muito dessa... Tão vivo. E agora, gente, é um quinteto. Vocês estão entendendo que é um quinteto? Esse quinteto vai causar. Não sei se vai ter uma terceira temporada, mas eu espero que se tenha, eles causem junto. Porque, gente, pelo amor de Deus, que coisa maravilhosa. Juro a vocês. Não tem muito o que falar mais não. E a outra coisa, quem vocês acham para que ele estava digitando aquelas coisas, tudo que aconteceu na vida dele? Eu falo que é a Young-ji. A Young-ji, que, né, acabou se mudando depois do final da primeira temporada. Então, por mais que ela não responda as mensagens, pelo menos ele mantém ela a par de tudo. E eu também acho que, uma coisa muito irônica, é que ele possa escrever para o Sorro, porque quando o Sorro acordar, pelo menos ele vai saber tudo o que aconteceu.
né? Então, é esses dois caminhos. Ou é para Yogi ou para o Suho, para quando ele acordar ali, né? Mexer no celular, saber de tudo que está acontecendo. E é só um detalhe para explicar a vocês de quem tá por trás daquela outra mensagem. E assim como na primeira temporada, a gente também tem uma cena pós-crédito, né? Que parece que são duas cenas, mas na verdade são uma. Eu não ia tentar explicar porque não tem muita explicação, é algo muito claro que acontece daqui pra frente. Até porque o Sr. G, que foi o antagonista à parte, que eu já havia falado há muito tempo, que ele foi um personagem, um antagonista melhor do que o nosso próprio protagonista que a gente teve, porque ele foi pra ação, fez as coisas acontecer e no final teve o que queria. E ele conseguiu ensinou o gerente. Só que um detalhe bem interessante é que ele vai expandir o negócio. Ele não vai mais ficar na escola, ele vai para outros horizontes da parte. Ele não vai ficar mais aquela coisa, né, de a escola não. Ele sabe que a escola já deu o caô que deu e agora ele tem que partir para outros negócios para poder pelo menos se manter nesse universo do qual ele entrou e quer ficar. E eu falo a vocês que essa coisa sentimental que ele fala é um acordo secreto com o nosso protagonista, né, de não mexer com a escola, ou seja, aí ele sabe que a escola tem um local seguro e que outras escolas também vão acabar tendo se ele mexer de novo com alguém, a outra parte que faz parte desse mundo do nosso protagonista. Então, né, essa coisa sentimental é só mais tipo, vou para outros rumos que é melhor para mim, que eu tenho mais a ganhar. E a cena que se segue é a morte do Baekje. Eu falo a vocês que essa morte já era esperada, já ia acontecer de qualquer jeito, já estava predestinado a morrer, só que as coisas que a série levou já só foi uma coisa à parte a mais para concretizar essa proeza. E aqui, gente, eu me entreguei muito com a questão do sorriso daqueles antigos aliados do nosso antagonista, né? Vendo nossos personagens chorando, porque apesar dos pesares, eles não queriam que o personagem morresse, mas o Baku chorando me destruiu totalmente, me deixou fora dos promos. E eu fiquei muito em dúvida, será que o Baekje realmente morreu, ou se não, ou tá abrindo margem para ser separado, mas é muito mais provável que ele morra, mas para fechar um ciclo do que para, sabe, continuar alguma outra história à parte. Então, eu acho que não vamos ter uma terceira temporada, porque para mim foi um final muito conclusivo, fechou as histórias, fechou tudo muito bem amarrado. Não parece que vai vir a margem, porque é uma esperança, pô. É um novo começo para todos aqueles personagens, sem precisar estar lutando toda hora, a todo momento, né? Porque apesar de, né, lutar sempre, cansa, mas esses personagens agora não precisam mais lutar para outros, para se manterem em paz, seguro. Então, para mim, pelo menos pro meu ponto de vista, foi tudo muito bem fechado. Mesmo com esse que final, acho que não é tão forte assim para tornar a temporada. E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não se esqueça de se inscrever no canal, ativar as notificações para receberem mais conteúdos. Curta e recomendo bastante. E até a próxima. Tchau.